Você conseguiria imaginar viver sem computador? Ou sem internet? Pois pode acreditar. Em breve, também será impossível imaginar seu dia a dia sem essa tal de cloud computing. A computação nas nuvens, em inglês, é chamada de cloud computing. É uma tendência na internet do futuro. Mas você sabe o que significa essa expressão? A computação nas nuvens é um conceito, é o futuro. Na sua casa, só um teclado e um monitor, ou qualquer aparelho parecido. O computador será apenas um chip ligado na internet à grande nuvem de computadores. As fotos da família, os vídeos, a planilha com as contas da empresa, os textos, virtualmente tudo pairando sobre nós. Você acessa seus dados de qualquer computador, em qualquer lugar. E mais do que isso, os programas também ficam nas nuvens. Como um trovão, você recebe em sua tela o processador de textos, o editor de fotografias, o software que bem entender. Com a cloud computing, muitos aplicativos, assim como arquivos e outros dados relacionados, não precisam mais estar instalados ou armazenados no computador do usuário ou em um servidor próximo. Esse conteúdo passa a ficar disponível nas nuvens, isto é, na internet. Ao fornecedor da aplicação, cabe todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, atualização, backup, escalonamento e etc. O usuário não precisa se preocupar com nada disso, apenas com acessar e utilizar. Um exemplo prático dessa nova realidade é o Google Docs, serviço onde os usuários podem editar textos, fazer planilhas, elaborar apresentações de slides, armazenar arquivos, entre outros. Tudo pela internet, sem necessidade de ter o programa como o Microsoft Office ou OpenOffice instalados em suas máquinas. O que o usuário precisa fazer é apenas abrir o navegador de internet e acessar o endereço do Google Docs para começar a trabalhar, não importando qual sistema operacional ou o computador utilizado para esse fim. Neste caso, o usuário deve ter o cuidado de utilizar o navegador de internet compatível, o que é o caso da maioria dos browsers da atualidade. Conforme já dito, uma das vantagens da cloud computing é a possibilidade de utilizar aplicações diretamente da internet, sem que essas estejam instaladas no computador do usuário, mas há outras significativas vantagens. Na maioria dos casos, o usuário pode acessar determinadas aplicações independente do seu sistema operacional ou de hardware. Dependendo do fornecedor, o usuário pode contar com alta disponibilidade, já que se, por exemplo, um servidor parar de funcionar, os demais que fazem parte da estrutura continuam a oferecer o serviço. O usuário pode contar com melhor controle de gastos. Muitas aplicações em cloud computing são gratuitas, e quando é necessário pagar, o usuário só o fará em relação aos recursos que usar, ou ao tempo de utilização. Não é, portanto, necessário pagar por uma licença integral de uso, tal como acontece no modelo tradicional de fornecimento de software. Note que, independente da aplicação com cloud computing, o usuário não necessita conhecer toda a estrutura que há por trás. Ou seja, ele não precisa saber quantos servidores executam determinada ferramenta, quais as configurações de hardware utilizadas, como o escalonamento é feito e onde está a localização física do data center. Enfim, o que importa ao usuário é saber que a aplicação está disponível nas nuvens, não importa de que forma. Os termos cloud computing e computação nas nuvens são relativamente recentes. Como você já sabe, se analisarmos bem, veremos que a ideia não é necessariamente nova. Serviços de e-mail, como Gmail e Yahoo Mail, discos virtuais na internet, como Dropbox, sites de armazenamento e compartilhamento de fotos ou vídeos, como Flickr e YouTube. Todos são exemplos de aplicações, que de certa forma estão dentro do conceito de cloud computing. Note que todos esses serviços não executam no computador do usuário e este pode acessá-lo de qualquer lugar, muitas vezes sem necessidade de instalar aplicativos em sua máquina ou de pagar licenças de software. No máximo, paga-se um valor periódico pelo uso do serviço ou pela contratação de recursos adicionais, como maior capacidade de armazenamento de dados, por exemplo. Google Apps. Esse é um pacote de serviços que a Google oferece que contém aplicativos de edição de texto, planilhas e apresentações. Windows Live Mesh. Essa é uma tecnologia da Microsoft direcionada ao segmento doméstico.
Sua proposta principal é a de permitir que o usuário acesse o seu desktop e seus documentos de qualquer computador, com a diferença de que todos os seus arquivos ficam nas nuvens, isto é, nos servidores da Microsoft. É claro que ainda há muita coisa por fazer. Por exemplo, a simples ideia de determinadas informações ficarem armazenadas em computadores de terceiro, no caso os fornecedores de serviço, mesmo com os documentos garantindo a privacidade e o sigilo, preocupam pessoas e principalmente empresas, motivo pelo qual esse ponto precisa ser melhorado e estudado. Além disso, há outras questões, como o problema da dependência de acesso à internet. O que fazer quando a conexão cair? Algumas companhias já trabalham em forma de sincronizar aplicações offline como online, mas tecnologias para isso ainda precisam evoluir bastante. De qualquer forma, o futuro aponta para esse caminho. Além das mencionadas empresas, companhias como Dell, Intel, Oracle e Microsoft já estão trabalhando nas mais variadas soluções para cloud computing. Esta última, por exemplo, já até anunciou a Azure, uma plataforma própria para execução de aplicações nas nuvens.